Rádio Sebic, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em meio à pandemia, obras de todo o país foram afetadas pelo desabastecimento de materiais de construção. A baixa oferta, por sua vez, fez os preços dispararem, afetando a cadeia produtiva do setor. Este cenário ressaltou a importância das empresas da indústria da construção se organizarem para compras e importações, mantendo a competitividade. Sobre este assunto, vamos conversar com Dionísio Martins Clavidianos, presidente da Comarte, a Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da Sebic, e também presidente do Sinduscom do Distrito Federal. Também vamos conversar com Antônio Carlos Rossetti, que preside a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Rússia, com o presidente da Coopercom Brasil, Marcos Lago, e com o presidente da Sebic, José Carlos Martins. Vamos começar falando sobre o aumento no preço de materiais durante a pandemia, com o presidente da Comarte, Dionísio Martins Clavidianos. Explica um pouco para a gente esse boom nos preços. No decorrer da pandemia, a indústria como um todo acreditou que o setor iria paralisar, ou mesmo que continuando, não continuaria dentro do ritmo pregresso à pandemia. E isso não aconteceu, pelo contrário. O ritmo da construção civil foi crescer bastante em relação aos índices prévios à pandemia. Fábricas foram fechadas e repentinamente tiveram de ser abertas. Já era tarde demais. A construção consumia, não unicamente o setor formal, mas também o setor informal, potencializado, estimulado pelos R$600 de auxílio emergencial dado pelo governo. Fora isso, as condições econômicas, de juros baixos, notadamente, continuaram mantidas. Isso fez com que o interesse pelo imóvel, por exemplo, que já era percebido antes da pandemia, no decorrer da mesma, fosse aumentado. Por quê? Porque muito da classe que consome o imóvel passou a guardar mais dinheiro do que guardava antes da pandemia. Resultado, um choque de demanda, uma oferta aquém da demanda, fizeram com que os preços, de forma generalizada, atingissem patamares bastante altos, inesperados, num prazo bastante curto. Isso não foi condição específica de um produto só. Foram vários produtos que entraram nesse ritmo de elevação de preço exacerbada. Um outro componente foi o desabastecimento. As fábricas não tinham mais estoque, muitas ainda não têm, para atenderem os prazos exigidos pelas construtoras. Como dito, os aumentos foram generalizados e na ordem superlativa, superior à dezena percentual. Alguns atingiram até aumentos de 40% em diversos estados. Então, insumos como aço, bloco cerâmico, PVC, cobre, cimento, cada um por uma situação específica, por uma peculiaridade específica, tiveram aumentos bastante expressivos. E qual foi o impacto disso nas empresas do setor? O quanto este aumento prejudicou as construtoras? Obviamente que ele vai aparecendo, surgindo a partir de agora. Você vê a escalada de preços, fazem com que os índices que medem o reajuste, que pese que eles estão medindo do ritmo bastante vagaroso em relação ao que de fato aconteceu, os índices vão se elevando, os índices de reajuste, e isso vão fazer com que é provável que aconteça, o preço de insumos vai levar ao aumento do preço de imóveis, por exemplo. Isso também pode acontecer problema em obras públicas, isso porque as construtoras foram contratadas com um preço determinado e não estava previsto aumentos dessa ordem. Até que esses contratos sejam reequilibrados, pode acontecer de você ter obras paralisadas, porque afeta o fluxo de caixa da empresa. Então, esse aumento generalizado de insumos deve repercutir ou em aumento no custo do produto final, no caso o imóvel, ou em problemas do descompasso entre o que foi contratado e o custo real de obras públicas, por exemplo. Outro componente de prejuízo bastante relevante foi a questão do desabastecimento. Se falta o insumo, uma obra pública é paralisada, o cronograma de uma obra, do empreendimento é adiado,
o que pode impactar na entrega do imóvel, o que pode fazer com que custos imprevistos aconteçam. Enfim, um prejuízo no que diz respeito à questão do desabastecimento é bastante grande, inclusive ele ocorre num período mais breve do que a questão dos aumentos propriamente dito, porque paralisa a obra, paralisa a frente de serviço. Agora vamos conversar com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins. Como melhorar a capacidade de compra da construção? O que nós precisamos estar atentos é que nós somos um setor da economia que ele perde competitividade por ter pouco relacionamento com o mercado exterior. Eu praticamente não conheço algum outro segmento da economia, principalmente do processo industrial, que trabalhe tão pouco com produtos importados como a construção. Nós temos praticamente todos os produtos no Brasil, principalmente quando a gente trabalha com imóveis de menor valor, com o grande mercado nosso, que é o mercado do Casa Verde e Amarelo. Então, o que nós temos como CEBIC procurado fazer? Organizar esta demanda para que ela possa ter um volume maior e, com isso, ter musculatura para fazer melhores negociações para as empresas. E aí passa por trazer parcerias com tradings que tragam produtos do exterior, com grandes fornecedores brasileiros, enfim, o que nós queremos, e é isso que nós gostaríamos que todos entendessem, é que se nós juntarmos uma demanda agregada com vários construtores, nós teremos sim uma capacidade de compra melhor. E tendo uma capacidade de compra melhor, a gente minimiza essas alterações que existem periodicamente conosco, que tanto nos atrapalham. Hoje, o maior problema que nós temos é como que a gente atualiza preço do imóvel, porque não aumentou a renda das pessoas, como que você reequilibra contratos, por exemplo, né, de produtos que foram vendidos, de obras que foram contratadas, que não tem cláusulas de reajuste, ou que mesmo que tenha, demoram 12 meses para se afirmar. Então nós precisamos muito isso, nós como CEBIC estamos atentos e precisamos muito da participação de todos vocês que se agreguem, junte a sua entidade, junte ao seu sindicato, junte a sua associação, junte em torno disso e criem pacotes de compras. Nós estaremos organizando no Brasil todo para buscar as melhores compras. Isso independente se é Brasil, se é fora do Brasil, se é América Latina, se é Mercosul, a gente tendo o poder de compra, certamente todo mundo ganhará e teremos muito melhor condição de ter preços, condições, qualidade de produtos para todas as empresas, em especial as pequenas e médias. Ainda sobre a capacidade de compra, conversamos agora com Marcos Lago, presidente da Cooperativa de Compras Coopercom Brasil, que mantém parceria com a CEBIC. Fala um pouco sobre o trabalho da Coopercom Brasil. A Coopercom Brasil foi fundada em 19 de agosto de 2010. Fizemos agora, em agosto de 2020, 10 anos. A Coopercom Brasil é uma confederação formada por todas as cooperativas singulares estaduais e voltada para melhoria de qualidade, melhoria de desempenho de materiais e, principalmente, a formação dos custos dos insumos dos cooperados a nível nacional. Marcos, a primeira importação já está sendo feita. Pode falar um pouco sobre esse processo? O processo de importação a impulso está sendo feito após contactarmos com a Trade Internacional, que irá fazer a captação desses produtos no mercado externo, exportar para o Brasil. Dentro do Brasil tem uma Trade Nacional que irá nacionalizar todos esses produtos aqui chegados e a partir daí irá fazer a distribuição dentro das cooperativas singulares nos estados. É um processo que está andando muito bem e que, com certeza, no primeiro trimestre de 2021 já estará sendo concretizado. Essa relação com o mercado externo é muito importante. O mercado global, com o comércio global, está de portas abertas para novas tecnologias, novas formas construtivas, novos materiais. É um mercado que tem que ser cada vez mais procurado. Isso vai tornar o nosso setor, com certeza, muito mais competitivo, muito mais tecnológico. A Coopercom Brasil e a Comat CEBIC estão empenhadas
em desenvolver cada vez mais um comércio externo em busca de novas tecnologias, novos materiais, para que com isso possamos cada vez mais oferecer melhores produtos com preços cada vez mais justos para os nossos consumidores. E para falar sobre a experiência de relacionamento com o mercado externo, conversamos agora com Antônio Carlos Rossetti, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Rússia e tem mais de 25 anos de experiência em trade companies e na importação de aço. Antônio, qual a importância de criar um relacionamento com o mercado externo? Isso torna a construção civil mais competitiva? Vivemos num mundo globalizado. A cadeia de fornecimento global, ou global sourcing, como falamos tecnicamente, influencia todos os setores. Por exemplo, os insumos usados na área agrícola são praticamente todos importados, como é o caso dos fertilizantes, que o Brasil importa 80% do que usa, herbicidas, etc. Se pegarmos o setor automotivo, mais de 30% a 35% são de componentes importados. Os aviões da Embraer têm a maior parte de seus componentes importados. Então, todos os setores, em maior ou menor grau, dependem do comércio exterior. Falando especificamente do setor da construção, temos que começar a importar. É um dos poucos setores hoje da economia brasileira que não tem insumos importados, né? Para termos um custo competitivo no setor de construção, eu acho muito importante que a gente importe vergalhão, cimento, cabos elétricos, polímeros para a fabricação de tubos de PVC e outros insumos, né? Isso vai ajudar a baratear o custo da construção civil no Brasil e os consumidores pagarão por um preço melhor, um preço mais justo na casa, no apartamento. E, claro, as obras públicas também terão um preço mais competitivo, né? Acho importante observarmos os preços dos insumos no mercado internacional. A China é o maior produtor de quase todos os produtos no mundo. No aço, eles produzem 1 bilhão de toneladas. Caso não haja uma base de dados com os preços dos insumos internacional, acho que o setor deveria olhar com mais carinho isso e começar a construir essa base de dados com preços, por exemplo, de cabos elétricos, cimento, vergalhão, enfim. Isso vai ajudar muito na tomada de preço e também nas negociações com os fornecedores locais, né? Eu acho que o Brasil tem patinado muito nos últimos 40 anos, a indústria principalmente. A agricultura evoluiu bastante, está indo muito bem, mas a indústria, eu acho que ela está patinando bastante, né? Acho que a importação deve ser incentivada também pelo governo, não só de aço, mas de todos os produtos que são necessários no Brasil. E todo o governo, por exemplo, desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Coreia do Sul, é o caso de países europeus, eles praticam muito tanto a importação como a exportação. Então eu acho que a importação ela é muito importante. E como eu falei anteriormente, o Brasil é um país muito fechado ao comércio externo, então nós temos que abrir mais e temos que olhar com mais carinho o mercado externo, né? E de que forma as empresas podem iniciar este processo? Para iniciar a importação, primeiro as empresas têm que ter o radar. Sem o radar, você não pode importar, né? E depois contratar pessoas capacitadas, pessoas que entendem dos procedimentos de importação. E também, uma outra sugestão que eu poderia dar é trabalhar com as trading companies. O Brasil tem muitas tradings muito boas que poderiam assessorar e inclusive importar os produtos que as empresas desejam. Por exemplo, vergalhão, cimento, cabos elétricos, etc. Então, a trading ela já tem o caminho, os caminhos, ela já tem toda a estrutura para auxiliar o cliente, né, auxiliar a empresa nesse processo todo de importação. Na sua visão, quais os principais entraves para a viabilização do processo de importação? A empresa precisa contratar profissionais capacitados que entendem dos procedimentos de comércio internacional. O primeiro entrave, na minha opinião, é você ter os profissionais para fazer o trabalho. O segundo entrave é a burocracia e as barreiras técnicas, que infelizmente as empresas terão que enfrentar.
O Brasil é um país muito fechado no comércio internacional. Se nós considerarmos todas as transações comerciais, importação e exportação a nível global, o Brasil tem uma participação de menos de 1,5%. É muito pouco para um país do tamanho do Brasil, né? Por exemplo, qual é o preço do vergalhão, o preço do cimento, o preço dos cabos elétricos e tubos de PVC lá fora? São informações importantes que o gestor de compras das empresas no Brasil precisam saber para que eles possam negociar os melhores preços. E se esses preços no Brasil estiverem muito altos, então a saída seria a importação, né? Outro detalhe que eu queria também destacar é sobre a questão do consumo de aço, né? Se a gente pegar, por exemplo, em 1980, o Brasil tinha um consumo de aço per capita da ordem de 80 quilos, mais ou menos, né? Em 40 anos, esse consumo aumentou, acho que 20 quilos, ou seja, o número hoje é 100 quilos per capita. Então, como é que pode, em 40 anos, o país aumentar só 20 quilos? É muito pouco. Então, enfim, eu acho que o Brasil precisa olhar com mais carinho o mercado externo. O setor de construção precisa entender que tem muitas oportunidades lá fora que é possível trazer para o Brasil, não só na questão dos insumos, como também na questão de máquinas e equipamentos também para o setor. Neste episódio da Rádio CEBIC, falamos sobre o aumento no preço de materiais de construção durante a pandemia e a capacidade de compra do setor. Para isso, conversamos com Dionísio Martins Clavidianos, presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da CEBIC, com Antônio Rossetti, que preside a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Rússia, com o presidente da Coopercom Brasil, Marcos Lago, e com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins. Este podcast é realizado pela CEBIC com a co-realização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Obrigada por acompanhar e até o próximo episódio. Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.